Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Estamos aqui para a nossa segunda lição desse segundo trimestre, né? Que diz o seguinte, que é o título, Jesus, o Ministério de Jesus. A nossa lição está baseada em Mateus 3 e 4, né? E o nosso texto bíblico é Mateus 3, 16 e 17, que diz o seguinte. Antes da gente ler o texto, a gente vai estar orando, pedindo a Deus, né? Que Ele nos oriente, que Ele nos dê sabedoria. E agradecer também a noite, né, a semana que Ele bondosamente nos concedeu, onde Ele nos protegeu e cuidou da gente, tá? Então vamos estar orando? Pai amado, eu te dou graças, Senhor Jesus, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pela Tua proteção, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor renove nossas vidas, nossas forças a cada dia. Obrigado pela noite que tivemos, obrigado pelo Teu cuidado, Senhor Deus, obrigado pelos livramentos que o Senhor bondosamente nos concedeu nessa semana. Coloco diante do Senhor a nossa igreja, Senhor Deus, as pessoas que estão participando desse momento de aula, aquelas pessoas que poderão vir a ouvi-la depois. Que o Senhor fale conosco, Senhor Deus. Muito obrigado pela nossa saúde, Senhor Jesus, muito obrigado pelo alimento que o Senhor bondosamente nos concede. Muito obrigado por tudo, Deus amado. Muito obrigado pela salvação alcançada através do sangue do Seu Filho Jesus. Continue conosco, Senhor Deus, no decorrer desse domingo. Nos prepara também para a mensagem que ouviremos à noite no culto. Que a nossa semana seja abençoada e guardada pelo Senhor. Fica conosco, Pai Santo, nos dê a Tua proteção e paz. Sou agradecida por tudo e peço perdão pelos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Então, né, nosso textuário está em Mateus 3, 16 e 17, que diz o seguinte. Batizado Jesus, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então a gente vê aqui que foi o batismo de Jesus, né? Nós sabemos que quem batizou Jesus foi João, né? Nós sabemos também que João era aproximadamente 6 meses mais velho que Jesus. E aqui no capítulo 3 de Mateus, vai estar dando uma descrição de como João Batista era. Fala como que ele se comportava, o que ele comia, né? O ministério dele. E começa o seguinte. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava vestes de pele de camelo e cinto de couro, e sua alimentação era de gafanhoto e mel silvestres. Então saíram a ter com ele de Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Então aqui nesses primeiros capítulos a gente vê algumas coisas. Primeiro, João ele viveu no deserto durante algum tempo, e ali então ele tinha algumas características dele. A roupa dele era pelo de camelo, ele se cobria com a pele do camelo, né, e fazia um cinto. A alimentação dele era super natural, né, mel silvestre e gafanhoto. Então ele chamava a atenção por onde quer que ele passava. Ele era um homem rústico, né, pelo que a gente vê aqui, né. E ele passava pregando o evangelho, ele passava falando sobre isso, né, sobre a necessidade de arrependimento e batismo, e ele batizava. E a gente vê que a partir do versículo 13, Jesus ele foi para ser batizado por João, uma coisa que Jesus não precisava fazer, mas ele foi porque ele é nosso exemplo, né? Talvez se ele não tivesse batizado, a gente não daria tanta importância para o batismo, e é importante, é a orientação que a gente tem. Então a gente vê que Jesus ele tem que ser sempre o nosso exemplo, né? Mas voltando aqui a falar de João, então essas eram as características de João, um homem rústico, um homem que tinha um comportamento diferenciado para aquela época, ele vestia essa roupa diferenciada, ele tinha uma alimentação diferenciada, e ele pregava o evangelho, ele batizava e pregava o arrependimento. É interessante a gente ver que o batismo é importante, né? O versículo 7 diz o seguinte, versículo 6, né? E eram por eles, por João, né, batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A gente sabe que para a gente ser batizado, a gente tem que confessar nossos pecados, né? E aqui não era diferente.
Porque se a gente não confessa, é simplesmente um banho público que nós estamos temendo. Então a gente tem que confessar o nosso pecado, a gente tem que caminhar para ter uma nova qualidade de vida, um novo comportamento e assim passar pelos batismos, né? Então o batismo de João era especificamente um sinal externo do arrependimento do pecado, do pecador, confessado e... desculpa... O batismo de João era especificamente um sinal externo do arrependimento do pecado, confessado pela pessoa a ser batizada. Então a pessoa ela confessava o pecado e era se batizada. E isso era um sinal de arrependimento. Então é mais uma coisa, né? A gente já entende isso, que a gente tem que se arrepender. A gente tem que se arrepender e depois confessar, né? O batismo do cristão é uma coisa assim que ele envolve muitas outras privilégios, né? Então, o batismo nosso não é simplesmente lá batizar e boa, não, vou para casa, não. Porque a partir do momento que você se batiza, você tem alguns privilégios. Um deles é viver em comunhão com os irmãos, é aceitar a tua salvação e é ter comunhão com a igreja, entre muitas outras coisas. Por quê? A gente só passa a ter, e hoje, esse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia é interessante, né? Porque muitas vezes a gente não valorizava essa coisa de ter comunhão com os irmãos, né? Vou falar por mim, às vezes a gente tinha né? Hoje eu não vou na igreja, não só por mim, mas eu sei que muitas pessoas se encaixam no que eu estou falando, né? A gente optava por não ter essa comunhão com os irmãos e hoje a gente vê como que isso está fazendo falta, o quanto que é importante essa comunhão com os nossos irmãos, né? E isso a gente passa a entender, irmãos, a partir do momento que nos é privado esse direito. Né? Então o batismo nos dá o direito de ter essa união com os irmãos, essa participação como igreja. E é importante, a palavra de Deus diz como é bom, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, um ajudando o outro, um conhecendo o outro. Então é necessário isso. Né? Outra coisa, aceitação da salvação. Muitas pessoas entendem que a salvação ela perde, né? Hoje, dependendo do que eu fiz, eu perdi a salvação, amanhã eu ganho de novo. Não é assim que funciona. Uma vez salvo, sempre salvo. Essa compreensão eu vou ter a partir do momento que eu estou vivendo, que eu estou em comunhão com os irmãos, com a igreja e que eu entendi o simbolismo do batismo. É um símbolo, mas que Jesus participou. Lembrando que a gente está sempre tentando alcançar o padrão de Cristo. Os exemplos que ele deu é para nós, né? Comunhão com a igreja, uma coisa também extremamente necessária. Brasa viva, se você tirar para fora a brasa da churrasqueira, ela apaga. Então é importante a gente estar vivendo em comunhão. E outras coisas podem acontecer, você ter voz numa assembleia, você ter voto numa assembleia, como é o nosso contexto da nossa igreja batista, né? É só através do seu batismo que você consegue fazer isso. Batizou, você passa a fazer parte de um hall de membros, né? E aí então você tem alguns direitos agregados. Então, na minha visão, os mais importantes, ou os mais necessários para o nosso crescimento, comunhão com o irmão, comunhão com a igreja e aceitar que uma vez que eu sou salva, sempre salva. Por que aceitar? Tem muitas pessoas que podem duvidar dessa posição, né? Acha que perde a salvação, isso não acontece, uma vez que você realmente for salvo, tá? Outra coisa que ele diz aqui, no versículo 8, né? Produzir, pois, frutos de arrependimento, né? Produzir fruto de arrependimento. Esse sermão de João, ele foi falado para uma multidão. Então João estava lá na beira do Rio Jordão, batizando as pessoas. Então ele explanava a necessidade das pessoas se arrependerem e ele apontava, digamos assim, as necessidades de transformação. Então quando ele fala produzir fruto de arrependimento, ele está falando para os fariseus, saduceus, os soldados, publicanos. E João não tinha medo nenhum de chamar a atenção das pessoas. O que pode acontecer com a gente hoje? A gente às vezes está vendo que um irmão da igreja está fazendo alguma coisa contrária à vontade de Deus ou está tendo um comportamento que não é legal, a gente se priva do privilégio de ajudar aquele irmão a crescer. Falando de uma maneira bem... para nos convencer de que a gente pode fazer isso. Mas assim, o fato de a gente chamar a atenção do irmão para o crescimento dele realmente é um privilégio que nós estamos ajudando nessa caminhada junto a Cristo. Um privilégio, uma obrigação minha e tua. Por quê? Se eu estiver fazendo alguma coisa que não agrada a Deus e você tiver entendimento de que aquilo vai me ajudar, que você tem que chamar a minha atenção, entre aspas, para me ajudar a crescer, a gente tem que fazer, você tem que me chamar a minha atenção. Irmãos, a gente tem que fazer tudo com muito amor, com muito cuidado, sempre se colocando no lugar do próximo. Então eu não posso achar que eu sou melhor que o meu irmão, que eu posso chamar atenção porque eu não faço aquilo. Eu não posso achar que eu tenho mais conhecimento que o meu irmão, então eu vou chamar a atenção dele falando uma porção de textos bíblicos. Não é essa a intenção. Toda vez que a gente tiver a necessidade de conversar com o irmão para mostrar para o irmão que ele pode estar fazendo coisas que não agradam a Deus,
ou eu ser chamada a atenção, que seja na base da orientação, da oração e orientação de Deus. Sabe, pergunta para Deus a melhor situação, a melhor possibilidade, mas não se priva de fazer isso. Porque às vezes é uma palavra muito simples que vai fazer com que aquele irmão caia na real e veja que ele tem que fazer uma transformação de vida. João, ele não tinha medo de chamar a atenção. Lá no versículo 14 de Mateus 3 e 4, ele chama a atenção de Herodes. Herodes estava tendo um rolo, como é que fala? Um namoro com a cunhada, né? Estava ficando com a cunhada, né? E João falou para ele. Isso foi a causa de que o João foi preso, mas ele não se privou. Herodes era uma autoridade, mas ele não falava só para os pequenininhos que estavam ali, né, ouvindo ele, não. Ele não tinha medo de falar também para as pessoas de maior autoridade, ou das pessoas que estavam num patamar acima dele, né? E é esse medo que a gente não pode ter, de falar, de pregar o evangelho, de chamar a atenção do irmão se for necessário com amor, mas fazer isso sempre se colocando no lugar do próximo. Porque às vezes pode acontecer de eu estar sendo omisso e eu estar dificultando ou eu não estar ajudando o meu irmão a crescer, né? E eu sempre gosto de lembrar que para o meu irmão estar bem na igreja, a responsabilidade também é minha. Então, se está faltando alguma coisa para que haja um compromisso mais sério com Deus, não custa eu ser alertada ou alertar, né? Mas sempre com amor, né? O batismo de Jesus, ele não foi para arrependimento. A gente vai ver aqui que a partir do versículo 13 de Mateus 3, vai falar sobre o batismo de Jesus, né? E ele diz o seguinte, né? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de ser batizado por João. É interessante a gente ver que Jesus ele já estava se preparando para ser batizado. Jesus ele não tinha pecado, a gente já viu que o batismo é para o arrependimento, acontece depois do arrependimento, né? Você se arrepende e batiza. Jesus ele não precisava passar por esse processo porque ele não tinha pecado. Então, por que Jesus fez isso? Não só para nos deixar como exemplo, mas também para apoiar João nessa caminhada dele. Então, a gente lembra que Jesus é exemplo para tudo, né? Ele é o exemplo que a gente tem que seguir sempre. É interessante porque quando há essa transformação na nossa vida, apesar do padrão de Jesus ser muito alto para a gente alcançar, a gente vê que Paulo conseguiu alcançar alguns padrões e ficar muito próximo de Jesus. Tanto que lá, em uma das cartas, Paulo fala o seguinte, faz o que eu faço porque eu estou copiando a Jesus, resumindo aquele versículo. Então faz exatamente o que eu estou te falando, irmão. Paulo fala. Por quê? Porque eu estou copiando a Jesus. Então a autoridade e a transformação que houve na vida de Paulo foi muito grande, a gente sabe disso. A gente está lendo agora, né, no Novo Testamento, a gente já está nas cartas de Paulo e a gente vê como que Paulo foi lapidado e como que isso aconteceu. Então pode ser difícil demais alcançar o padrão, chegar no padrão de Cristo, mas ele não é impossível. A partir do momento que eu me disto totalmente desse velho homem e deixo a nova criatura tomar vida a cada dia, né? Então a gente vê que Jesus não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado e o batismo ele é símbolo do arrependimento, mas ele fez para nos dar exemplo e para apoiar também o ministério de João. Isso está aqui no versículo 13, né? De 13 a 17, né? Outra coisa que a gente vê, que depois do batismo de Jesus, ele foi levado para um monte, para o deserto, né? Está aqui a partir do 14, do 4, 1 diz o seguinte, né? Antes disso, deixa eu falar que no versículo 16, capítulo 3, diz o seguinte: batizado Jesus saiu das águas e eis que se abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Eu fico imaginando o privilégio que aquela pessoal teve, né, de estar lá em volta do rio, lá ouvindo João pregar, né? E Jesus chegou para ser batizado, e aí o João ainda fala para Jesus, né, eu que tenho que ser batizado por você, né? E não o contrário, mas Jesus, ele falou que não, né, que ele quis ser batizado por João. E o povo, depois desse batismo, ter participado, ter visto esse momento, né, de o céu se abrir e Jesus falar, né, este é meu filho amado em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo, né? E depois de algum tempo, Jesus ele ser crucificado, né? E eu sei que é o que acontece com a gente hoje, que hoje a gente também tem todo o conhecimento e nem sempre a gente
ter esse compromisso real e verdadeiro com Cristo, né? Mas, puxa vida, esse povo participou de um momento tão importante, né? E na época em que Jesus foi crucificado daquela maneira, falando de uma maneira generalizada, não houve quem o defendesse, né? Mas não é muito diferente do nosso comportamento hoje, porque hoje a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, a gente tem o conhecimento de quem foi Cristo, o que Cristo fez muitas vezes, né? A gente vê aí que a humanidade também ela optou por não seguir a Cristo, né? Então são escolhas que a gente faz, né? E toda escolha tem um prejuízo, né? E com aquele povo não foi diferente. Então, depois que Jesus foi batizado, ele foi levado ao deserto pelos anjos, e depois de 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. E a gente vê aqui que o ministério de Jesus ele começou com jejum, uma preparação espiritual contra o diabo, porque o diabo, talvez ele estivesse até ali, como a Bíblia fala, né, ao derredor de Jesus, né, esperando um momento de fragilidade de Jesus. Então, no final de 40 dias, 40 noites sem comer, ele teve fome. E aí ele foi tentado pelo diabo. E é interessante a gente ver que o diabo, ele tenta a gente realmente nesses momentos de fragilidade. Se você está lendo Bíblia, se você está tendo comunhão com Deus, se você está, sabe, assim, conectado mesmo com Cristo, é claro que o diabo, a palavra de Deus fala que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Está na Bíblia, mas vai ser mais difícil dele nos atacar, vai ser... A gente está em comunhão com Deus, quando a gente está ali conectado com a palavra de Deus, lá em Filipenses fala da couraça, né? A gente está com as armas necessárias para a gente ter uma vida protegida. Mas isso também isso pode não ser o suficiente. Então a gente tem que estar sempre ali conectado, orando e vigiando, gente. Não tem como você só orar, não tem como você só vigiar, eu vou me preparar. Não, você tem que estar fazendo os dois, é vigiar e orar, né? Para você não cair em tentação, porque o diabo ele é muito sutil. Ele vem na hora que a gente menos espera, ele vem atacar naquele momento de fragilidade. Talvez você possa até dizer, mas eu leio, eu estou em comunhão com Deus, mesmo assim às vezes eu tenho pensamentos impuros, eu tenho comportamentos que não agradam a Deus, porque essa é a função do inimigo. Mas a gente tem que ter forças para falar não para aquilo que desagrada a Deus. E quanto mais perto de Deus a gente está, mais longe de nós o diabo fica. Isso é uma verdade. Então a gente tem que estar ali, vigiando e orando. Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação, para a gente não cair em tentação. A gente tem que entender que o nosso compromisso com Deus é um alimento diário. Se eu não tomar café de manhã, lá pelas 10, 11 horas eu vou estar morrendo de fome, eu vou estar fraca. Eu tenho que tomar café, eu tenho que almoçar, eu tenho que tomar o lanche da tarde, eu tenho que jantar, se bobear até a noite, uma coisinha antes de dormir. É isso que a gente tem que fazer. Com Deus é a mesma coisa. Eu tenho que estar fortalecido. Porque se eu deixar de fazer uma dessas refeições, na próxima eu vou comer dobrado e eu vou me sentir mal durante esse tempo que eu vou ficar sem me alimentar. Com Deus é a mesma coisa. Se hoje eu não leio, eu não oro, mas amanhã de repente eu leio e oro uma hora, eu perdi o hoje. Então eu perdi esse privilégio de estar em comunhão com Deus hoje, eu perdi aquele alimento. Então eu tenho que me alimentar diariamente, me fortalecer diariamente, porque pode até acontecer de eu fraquejar em algumas situações, mas eu vou lembrar quem é Deus na minha vida. Então, através desse compromisso com Deus, através dessa vigília que ela tem que ser diária, eu vou estar sempre tendo forças, né, para resistir o diabo, né? E ele procura a gente nesses momentos de fraqueza. Então ele esperou os 40 dias de jejum de Jesus, né? E ele veio atacar. E ele foi oferecido para Jesus 3 aspectos, né? Ele foi oferecer o pão, que é uma coisa necessária, né? A alimentação. Ele ofereceu a fama, uma tentação moral. E ele ofereceu o poder, uma tentação espiritual. O que pode acontecer com a gente, né? Não é difícil a gente querer... a gente já tem lá no Velho Testamento, né, o exemplo do irmão que trocou a primogenitura por um prato de comida que estava varado de fome e não viu mais nada na frente, né? Olha o prejuízo, olha o estrago que foi feito lá. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que nos é oferecidas, né? Se aquilo não vai estar ferindo o nosso compromisso com Deus. Então a gente vê aqui que foi oferecido para Jesus uma tentação física, o pão, a comida, né? Com a transformação das pedras em pães, o que está lá em Mateus 4, de 1 a 4, Jesus foi tentado no sentido de usar o seu poder para superpogiar sobre sua condição humana. Satanás foi direto em vários aspectos, mas principalmente na questão do uso do poder. Aí a gente vê o prejuízo que seria se Jesus tivesse cedido, né?
Porque se ele tivesse caído, mostraria que como líder espiritual e pastor de ovelhas, ele não teria condição de ser um bom exemplo para os humanos, né? Pois ele teve fome, não passou por ela, mas usou seu poder divino para transformar, livrar-se daquela situação. Um líder assim não pode e não tem qualquer autoridade sobre seus liderados. Então, se Jesus tivesse cedido, como que nós íamos falar não para algumas situações? Pô, ele teve fome, né? Dali a pouquinho ele podia descer e comer, mas ele cedeu, ele não pensou no minuto seguinte, ele pensou só naquele momento do presente. Então a gente poderia não... isso implica, como liderança ele seria fracassado, ele estaria sendo suscetível a qualquer dificuldade, né? E ele poderia não ser um bom líder, aliás, nós não teríamos como líder um bom líder se ele tivesse caído nessa tentação. Outra coisa que a gente vê, se Jesus tivesse simplesmente morrido e não tivesse ressuscitado, nós também não acreditaríamos nele como a gente acredita hoje. Então houve a necessidade de morte e ressurreição para que a gente pudesse acreditar que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, né? Ele realmente está no céu, para onde a gente vai. Então essa é a prova, a morte e a ressurreição dela nos garante isso. Então como líder, se ele tivesse cedido, transformado pedra em pão para suprir aquela necessidade dele, nós teríamos algumas ponderações a fazer em relação à liderança. Ele não seria um bom líder, provavelmente a gente também não seria. Seria uma desculpa que a gente ia ter, né? Para alguns fracassos na nossa liderança. Outra coisa que o diabo fez foi a tentação moral, a fama, né? Ele falou, né, no versículo 4, 5 a 7, diz o seguinte: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. A gente vê aqui coisas interessantes. Uma delas é que o diabo conhece a Bíblia. Ele falou: está escrito na tua palavra, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Então ele sabe o que está escrito na palavra de Deus. Ele conhece a Bíblia. Então, com o argumento de que Jesus fosse o mesmo Filho de Deus, se Jesus fosse mesmo Filho de Deus, ele deveria se jogar do alto do templo para que os anjos o amparassem. Foi essa versículos que eu li. Satanás tenta Jesus novamente, mencionando as Escrituras, né? Ele diz que os anjos serão submissos à vontade espiritual de Jesus. E se ele se jogar, ele vai dar ordem a seus anjos, e certamente será obedecido. Esse segundo questionamento atingiu a autoridade espiritual de Jesus. Assim, ele tenta fazer Jesus usar a sua autoridade espiritual para atender uma causa em seu próprio proveito, né? É por isso que as respostas de Jesus foi: não se deve colocar Deus à prova. Usar a autoridade espiritual concedida pelo Senhor para uma causa de proveito próprio é pecado e é tentar a Deus. Então, que a gente não faça isso. Usar, né, a autoridade concedida para a gente usufruir alguma coisa é tentar a Deus. E tentar a Deus é pecado. Jesus não cedeu. E que líder somos nós se a gente usasse isso, né? E eu não falo liderança de você estar só conduzindo um grupo de pessoas, mas da sua vida mesmo, de liderar a tua vida. Tem coisas, principalmente coisas que não agradam, que fica entre a gente e Deus. Se a gente não procurar se lapidar todo dia, como é que a gente vai se colocar diante do Senhor? Né? Então, a primeira liderança que tem que ter na nossa vida é que a gente fala não para aquelas coisas que não agradam a Deus, né? Outra coisa que ele tenta aqui, a tentação espiritual. Então ele tentou Jesus na tentação moral, né? Primeiro foi na tentação física, oferecendo pão, depois na tentação moral, oferecendo fama, e agora na tentação espiritual, oferecendo poder a Jesus. Satanás mostra para Jesus o resplendor dos reinos da terra e oferece tudo aquilo a ele. A soberania do Senhor é sobre tudo e todos, mas não podemos esquecer que este mundo jaz no maligno, né? Como está lá em 1 João 5,19. Satanás ofereceu para Jesus o reino deste mundo. Consideramos essa tentação uma das mais terríveis. Ele tentou Jesus na sua divindade. Jesus não precisaria enfrentar a morte na cruz, porque ele teria a humanidade toda para si. Por isso, Jesus deu a seguinte resposta a seu adversário: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, se Jesus tivesse cedido à tentação de poder e ter toda a humanidade diante dos pés dele naquele momento, ele não ia precisar morrer. Ele não precisaria passar pela crucificação. Então, aqui são alguns argumentos que o diabo usou para tentar Jesus.
e de repente ele pode estar usando outros argumentos para nos tirar do caminho, né? E isso não pode acontecer. A gente tem que estar fortalecido na palavra de Deus para a gente estar falando não para tudo isso que não agrada. E a gente sabe quando a gente está agradando e quando a gente está desagradando ao nosso Senhor, porque Ele nos deu capacidade para isso, né? Outra coisa que a gente vê aqui é que Jesus ele teve forças para falar isso, mesmo com fome. A gente tem que lembrar que ele era 100% homem, 100% Deus, e nesse momento ele estava como homem, então ele teve forças, mesmo diante dessas privações de alimento, né? Ele teve condições de falar não para o inimigo, né? Então não seria difícil para nós, né? E a gente tem que aprender a ter coragem para falar não para aquelas coisas que não agradam ao nosso Deus. É interessante a gente ver também que quando o ministério de João, ele foi como se ele foi a preparação do caminho do Senhor. Eu imagino algumas dificuldades que João teve para falar de Jesus, para pregar esse Jesus que hoje a gente conhece, né? Porque do mesmo jeito que rejeitavam a Jesus, rejeitavam também as pregações de João, mas isso não foi motivo para que João fraquejasse, para que João não cumprisse aquilo que ele tinha que fazer. Ele teve coragem, ele se manteve firme, ele teve dedicação no projeto dele, né, que era preparar o caminho, e a gente vê, né, Isaías e muitos outros profetas falando da vinda do Messias. Então, o Jesus ele não era mais um homem, ele era o homem que faria toda a diferença na humanidade. A gente vê que alguns profetas do passado, eles falavam sobre a vinda do Messias, né? Então não tem como a gente duvidar de que Jesus era que tinha que vir. Ele era a promessa de Deus que se cumpriu no Novo Testamento, né? Mas a gente tem que lembrar também que o caminho de Jesus não foi fácil, né? Foi rejeitado, foi cuspido, foi pregado numa cruz, mas a nossa vantagem não, né? O nosso privilégio de saber que ele passou por tudo isso, mas que ele venceu a morte, é o fato de hoje a gente entender que nós somos salvos através dessa atitude dele, através dessa declaração de amor que ele fez para cada um de nós através da cruz, né? E deixa eu ler alguma coisa aqui que eu achei interessante. O ministério de Jesus é qualificado pelo seu trabalho intenso em ensinar, em pregar e em curar, alcançando o homem todo e todo homem. Está lá em Mateus 4, 23 e 25. A qualificação do ministério de Jesus é confirmada pelo trabalho intenso e, consequentemente, pelos resultados. Os resultados humanos nem sempre dizem respeito à aprovação dos homens, mas à influência que causa na vida das pessoas. Os ensinos de Jesus se iniciam nas sinagogas, nos ambientes da época apropriado para aprender sobre Deus. Os ensinos de Jesus foram de encontro com os ensinos dos escribas e fariseus por causa da cegueira espiritual e porque eram orgulhosos e seus compromissos com a religiosidade e cerimoniais impediam que aceitassem o Filho de Deus. Então Jesus ele era rejeitado. Ele veio, né, ele começou o trabalho no que ele tinha naquele momento para fazer. Então ele pregava, ele falava, mas a dureza do coração, né, a religiosidade que existia naquele momento impediam que houvesse aceitação do Filho de Deus. A gente tem que entender que nosso compromisso é com Deus. Nossa transformação ela tem que acontecer através do nosso compromisso com Deus. É muito perigoso a gente defender religiosidade. Eu não aconselho a ninguém ficar discutindo religião por aí, eu procuro não fazer isso, porque é uma coisa que... Até outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele soltou um versículo nada a ver para defender o terceiro casamento, né, dele, e eu fiquei assim abismada de ver como que algumas... Não estou falando mal de religião, tá, irmãos? Eu estou colocando nesse contexto porque eu acho que cabe. Como que algumas igrejas pegam versículos isolados para fazer você defender uma coisa que está totalmente contrária à vontade de Deus? E de uma maneira que se você não prestar atenção no que você está falando, no que você está lendo, você pode realmente ser facilmente enrolado. Então, a dureza do coração humano impede que Jesus alcance o objetivo. Mas não porque Jesus não tem poder para isso, mas porque o nosso coração é duro, então fica ali batendo e não consegue prosseguir, né? Então foi a cegueira, né, espiritual e foi a religiosidade que impediu que Jesus, que os homens do passado, alguns do passado, realmente tivessem um verdadeiro encontro com a palavra de Deus, tivessem um verdadeiro encontro com Cristo, né?
E a gente vai ver aqui que a gente tem que tomar algumas atitudes para melhorar a nossa vida, né? E o campo que hoje a gente tem para nós trabalhar é o mundo. A gente está vivendo missões mundiais, a gente está vendo alguns testemunhos, né, de como está difícil aí fora. Né? Eu tenho 2 missionárias na família, né? Graças a Deus, próximas, que são as minhas irmãs. E a gente vê como que a situação aí fora está difícil. Como pregar o evangelho, por mais que a gente ache que está fácil, está muito complicado. Justamente por conta dessa exploração que há em relação a Cristo. Então é informação desencontrada, é justificativa que não tem justificativa, essa maneira descompromissada de você falar de Deus, de pregar o Evangelho de qualquer maneira. Então a gente tem que estar orando muito para que esses missionários sejam capacitados pelo Senhor, para que haja uma conversão transformadora na vida das pessoas que os ouvem. Eles estão fazendo aquilo que a gente não tem condições de fazer, que é trabalhar no campo missionário. Então a gente tem que orar por eles, para que Deus os capacite, para que essa semente seja plantada, que haja fruto, porque o nosso mundo está perdido, né? Nosso mundo está muito difícil. Então, algumas atitudes que a gente tem que tomar, uma delas é lembrar que o campo é o mundo, e a gente tem que pedir para que Deus dê sabedoria para que os missionários, né, possa estar trabalhando nesse campo. Falando de Jesus, diz o seguinte, né? Jesus segue pregando o evangelho em toda a Galileia, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. É possível notar aqui uma compaixão de Jesus, pois mesmo sabendo que a intenção do povo era obter bênção do Senhor e não o Senhor das bênçãos, Jesus curava. Quando estudamos a graça comum, percebemos que ela está à disposição de todo o homem. Ela faz parte do propósito de Deus, também conhecida como graça geral, que se aplica à humanidade a fim de que o caos não seja instalado, para que o amor de Deus seja demonstrado ao mundo, diferente da graça especial que salva, transforma e santifica. Esta graça de Jesus é dispensada a todos que se arrependem e creem no seu evangelho. Então a graça, ela é a todos nós que crê no evangelho do Senhor Jesus, que queremos fazer parte desse grupo chamado igreja. Que Deus possa, em nome de Jesus, estar nos abençoando no decorrer desse dia. Obrigado pela explanação que nós tivemos hoje. É um resumo, né, desses 2 capítulos, né? Aconselho vocês a estarem lendo esses 2 capítulos, não são grandes, né? Mas tem muita coisa que a gente pode falar, né? E uma coisa que a gente não pode esquecer que foi falado aqui no finalzinho, né? Jesus sabia que muita gente estava sendo curada, muita gente estava tendo alguns privilégios, mas não queria ter compromisso nenhum com Deus. A gente vê lá quando ele cura 10 leprosos, né? Que só 2 voltam para agradecer, né? Hoje em dia não é diferente. A gente vê que muita gente, às vezes as pessoas procuram a gente mais por interesse físico e não realmente para ter um contato verdadeiro com Deus. Mas o importante é a gente o quê? Ser exemplo, né? Copiar os exemplos de Jesus. Se a pessoa não está querendo, tá, de repente, só querendo usufruir as bênçãos de Deus e não quer os Deus da bênção, vamos continuar fazendo o nosso papel, né, de cristão, de pessoas lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. Tá bom? Vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por esse momento que a gente passou na presença dele. E como eu já falei nas aulas anteriores, se tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, a gente está à disposição aqui, tá? É só me procurar. Vamos estar orando? Pai amado, eu te dou graças, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que se renova nossas vidas a cada manhã. Obrigado pelo acesso que a gente tem à tua palavra escrita, Senhor. Me desperte, Senhor Deus, para que tenhamos compromisso cada vez mais real e verdadeiro com o Senhor. Continue conosco, Senhor Deus, cuide de nossas vidas e nos dê a tua paz. Eu te agradeço pela nossa igreja, te peço pela vida do pastor Alexandre, da Lúcia, pelos seus filhos. O Senhor esteja abençoando o ministério pastoral, Senhor Jesus, que ele tenha a sabedoria vinda do Senhor para continuar sustentando essa igreja espiritualmente, através das pregações, através de tudo que ele tem feito, Pai. Fica conosco, Senhor Deus, abençoe os outros ministérios da nossa igreja, abençoe as outras lideranças também, Pai Santo, direciona nossas vidas, que somente a Tua vontade seja feita nela, Pai. Obrigada por tudo, nos dê uma tarde na Tua presença, nos dê um almoço abençoado, como eu já te pedi, que o Senhor esteja nos preparando para o culto hoje à noite. É no nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Um bom dia a todos e que Deus os abençoe.